Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de agosto de 2015, é uma quarta-feira. Nosso verbete é de número 3.470. Ele tem 5 páginas, 51 elogios e 24 máximos. O tema de hoje a ser debatido é africanofilia, da especialidade pesquisologia. Por um pouco eu não li da especialidade Juliana Costa. Parecido já, né? Essa altura do campeonato, né, Juliana? A Juliana é graduada em Geologia, mestre em Geologia Econômica, pós-graduada em Administração de Empresas, MBA, brasileira, natural de Itapira, São Paulo, pesquisadora da Conscienciologia desde junho de 2010. A africanofilia é a motivação, afinidade, predisposição, interesse, vontade ou priorização evolutiva quanto ao desenvolvimento pesquisístico, antropológico, cultural, historiográfico, humanístico, político e sociológico sobre a África. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal africanofílico, a flexibilidade autopensênica, o holopensene do abertismo consciencial, as neopesquisas. E na fatologia, o interesse pessoal pela África, a motivação tarística em expandir os conhecimentos quanto ao continente africano. A cognição sobre a África, qual ferramenta a expansão da erudição generalista e cosmovisiológica da consciência intermissivista. O preconceito quanto ao povo africano, a resistência em assumir saldos e débitos evolutivos na África. O aumento do interesse de intermissivistas sobre a África, a dissecação da história da antiguidade africana, ampliando a cosmovisão das proto-realidades da biografia do planeta Terra. E aqui na parafatologia, as práticas energéticas junto à natureza africana, a prática da tenepse vivenciada em países africanos, a reurbanização extrafísica Reubex, a dinâmica parapsíquica sobre a África, realizada no CAEC. Agora, aqui na argumentologia, a gente chama atenção para uma taxologia com 10 tópicos de pesquisa. Assim, justamente para expandir o conhecimento sobre o continente africano. E na remissiologia, nós destacamos abertismo consciencial, África, fatofilia, pesquisador conscienciológico e pré-intermissiologia na África. Agora, aqui na frase enfática, o conjunto de auto e heteropesquisas alusivo à África oferece possibilidade real, libertária de mudar paradigmas, derruir mitos e estigmas perpetrados por séculos na história africana. Questionologia. Você realiza alguma pesquisa referente à África? Já divulgou os achados pesquisísticos em publicações conscienciológicas? E aqui na bibliografia específica, nós temos 4 fontes bibliográficas. Agora vamos aqui à nossa mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Afeto, apreço, história, afinidade, interesse, motivação, cosmovisão, paradigmas, pioneirismo, predisposição, heteropesquisas, evolução-pensenidade, multiculturalismo, convivialidade, altabertismo, cosmovisão, assistência, pesquisologia, afrinigrologia, não é isso, né? Africanologia e africanismologia. Eu achei que tinha alguma palavra aqui que eu não conhecia. Falei, opa, depois vamos ver. Não, é que isso aqui, a mega análise, tem toda uma técnica que elas fazem e que foi colocado no verbete do professor Valdo, né?
Você sabe, né? Então, vamos lá, professora Juliana, a gente tem, antes de entrar no verbete propriamente dito, eu queria apenas fazer um convite muito especial para vocês, que é para vocês participarem do programa Verbetografia, dessa turma que vai iniciar agora, em 6 de agosto, é o programa EAD. A turma semipresencial, para quem mora aqui em Foz, inicia no dia 18 de agosto. Então, esse programa, como vocês sabem, é para quem quer escrever o verbete, quem quer participar da enciclopédia, e ele tem, assim, 3 motivos muito importantes para você participar, né? Que é entender a lógica e a estrutura da construção do verbete. A gente sabe, tem depoimentos de pessoas que dizem, é muito bacana ouvir isso. A pessoa passa a ler a enciclopédia da Conscienciologia de uma maneira diferente, mais enriquecida, mais profunda, depois que ela entende essa lógica e a estrutura da construção dos verbetes. A questão de participar, obviamente, da Mega Gescom Grupal da Conscienciologia e promover auto e hétero desassédio mental somático. Então, ao longo do programa, você vai tendo as explicações, né, de cada sessão, vai entendendo melhor o porquê e como construir cada sessão do verbete. E a gente lembra aqui uma frase enfática do professor Valdo, do verbete Enciclopediologia, que ele diz assim: sem a cosmovisão da enciclopediologia, é impraticável a consciência humana mais lúcida alcançar as condições razoáveis da erudição cosmoética e da polimatia evolutiva na Terra. Então, quem quiser participar, informações, inscrições, pelo e-mail ceec@ceec.org ou 45 3525 2652. Só lembrando, pessoal, que tem as aulas gravadas, são muitos professores que participam, né, professores dessas aulas gravadas, e a gente tem os encontros semanais com a equipe atual, de professores atuais, né? E que a cada semana se tira as dúvidas, se esclarece, né, as dúvidas de cada um de vocês sobre o verbete em construção. Então, é um programa, assim, realmente muito interativo, e que, quando a pessoa termina, ela praticamente tem o verbete finalizado, se ela participar ativamente das aulas. Então, é isso, todos convidados. Agora, professora Juliana, vamos lá, então. A gente tem muitas perguntas já, e vamos começar, então, com a estrangeirismologia. E aqui na página 1, né, ele diz assim: realmente, tenho a sensação de ter a África under the skin, tanto que lá estive em 3 ocasiões, conhecendo Egito, Quênia e África do Sul, com tantos países falantes de línguas tão distintas, árabe, francês, inglês, holandês e dialetos. Quem é africanofílico deve se especializar em relação a determinados países afins, na dependência da língua que mais se afinize? O que você acha, Juliana? Eu não sei, aí depende de cada caso, né? Se a pessoa quer se especializar, se ela sente essa necessidade, eu acho bacana. Porque essa relação que ele coloca é interessante, né? Porque se você já tem afinidade com a língua, aquilo pode ajudar muito, né? Facilita, é um facilitador, até de rapport com as pessoas. Exatamente. É importante. Então, acho que e também é um bom começo de pesquisa, né? Você sabe que eu comecei a fazer essa pesquisa, mas eu não fui adiante ainda. Bem dentro. Claro, ele está propondo alguma coisa diferente que é em relação à África. Mas essa questão do apreço que a gente tem por alguma língua, que não a nossa língua materna, claro que tem total a ver com a nossa holobiografia, não é verdade? Exato. A gente comentou aqui num debate sobre algum verbete sobre poliglotismologia, se eu não me engano. Foi um verbete recente. E enfim, dentro desse tema aqui que ele coloca, faz sentido, né? Faz, Agora, porque é muito diverso, né, Juliana, o continente africano. Tem na sua experiência, línguas, quando você coloca aqui africanofilia, na sua experiência, você considera, assim, no seu caso pessoal, uma coisa mais genérica ao continente todo,
ou mais a esses países que você já teve contato, ou mesmo que você reside? Eu acho que é mais o continente. Continente eu mesmo, tenho mais né? afinidade com alguns países do que outros, mas eu considero que é o continente. Continente em geral, Em né? geral, Tá ótimo. O continente em geral significa uma parcela maior de universalismo, né? Agora, Juliana, na fatologia, página 1, 13ª linha. Por que existe essa resistência em assumir saldos e débitos evolutivos na África? Isso eu coloquei pensando um pouco no pessoal aqui da CCCI, né? Que a gente fala de África, o pessoal arrepia e sai de perto, né? Então há um certo medo, receio de assumir alguma coisa que eu não sei o que é, né? E aí vai de cada caso a relação com a África, né? Porque há muito preconceitos, muitos mitos negativos em relação ao continente. Por isso mesmo que eu escrevi esse verbete, para ver se a pessoa muda um pouco o foco, né? Porque a África não tem só eventos negativos. Claro, hoje você vê genocídios, conflitos armados, guerras civis, muitos ditadores, mas em termos históricos, culturais, é muito rico, eu acho fascinante. E eu que sou geóloga, então eu entendo da geologia, então tem uma particularidade muito especial na África com relação ao shifteamento, a separação do leste africano, que é um movimento geológico único no mundo, né? Que é semelhante à falha de San Andreas nos Estados Unidos, mas ali na África ele vai separar o continente. Então eu acho muito interessante. Só um pouquinho. Foi a tua profissão que levou você à África? Foi. Eu sou geóloga e eu comecei de início a minha carreira já foi trabalhar numa empresa sul-africana. Então, anualmente eu ia à África do Sul e depois eu recebi um convite para trabalhar no Mali e depois seguir para outros países, Moçambique, Mauritânia, África do Sul. Fala, Sônia. Sônia, aqui atrás. Eu queria te perguntar o seguinte, você até falou alguma coisa anteriormente sobre justamente essa generalização de quando se falar do continente africano, né, se falar África, são mais de 50 países, né? Então você não vê, por exemplo, se falar o tempo todo de Europa, se bem que até se fala, né, em Estados Unidos como se fosse a América. Mas há uma generalização assim com relação à África. Você acha que está dentro aí disso que se foi falado antes do preconceito, né, que se tem com relação a esse continente? Sim, principalmente pelos mitos, né, perpetrados, negativos, né? Primeiro, que as pessoas já falam em África, pensam que é um país, não é? É um continente, né? Uhum. É como no Brasil, fala em Nordeste, né? A pessoa é do Nordeste, como se fosse um estado único. Estado só, não né? são vários estados. Então, esses mitos que vão se perpetrando, que é difícil a pessoa, né, se desvincular deles, né? E que vão criando esses preconceitos, né? Essa negatividade com relação a tudo e a todos que está envolvido, né? Como se fosse algo assim, não pode mexer naquilo, aquilo ali é perigoso. Entendi. E também uma outra coisa, talvez tenha relação com os povos que habitam aquele continente. Você acha que poderia ter uma relação com isso? Assim, por exemplo, são considerados povos primitivos, então são negros, é uma raça inferior. Então não há esse interesse então em distinguir, né, um país, porque seria como se fosse dizer tudo a mesma coisa. Então o que presta na África é a riqueza que esse continente proporciona. Estaria... Isso, por exemplo, na minha experiência, quando eu fui para o Mali trabalhar, eu pensei que eu fosse chegar lá e ia encontrar um monte de gente passando fome. Uhum.
E não, eu não vi que não era bem assim. Tinham pessoas, tem pessoas educadas formalmente, curso universitário, mestrado, especialização, aquela coisa toda, e há pessoas mesmo morrendo de fome, que não têm educação nenhuma e que são totalmente isoladas porque não falam, por exemplo, no Mali, eles não falam francês, mal falam o dialeto local deles, o bambara. Então você vê de tudo. Mas na minha concepção, eu imaginava que eu chegaria num país totalmente desgraçado, né? E não é um país muito rico, né? Só que tem seus problemas de corrupção, entendeu? E por aí vai, assim como tem aqui no Brasil também. Tudo bem? Tudo. Quer perguntar mais? Não, por enquanto não, obrigada. Agora, essa questão dessa resistência, né, em assumir saldos e débitos, que você vem falando aí, é que, claro, tem os mitos, né, Juliana? Você tem razão. Acho que a gente generaliza e pensa que também há preconceitos, não tem dúvidas, claro que há. Agora, eu acho que tem uma coisa que deve, para nós, assim, na conscienciologia, quem estuda, quem é conscienciólogo, e essa questão do continente africano em si, remete mais aos nossos erros do que aos nossos acertos, não é verdade? Então, eu penso que esse é o principal motivo de tudo que se desenrola aí de... Comigo, não. Especialmente em relação à escravidão, né? Não é só a escravidão, mas especialmente, claro. Mas, por exemplo, se você pegar a história da nossa querida Europa, né, Roseli? Nossa, é um negócio, e não é tão longínquo, né? História recente. O débito kármico aí da Europa com o continente africano é muito grande, né? Então, eu acho que isso tudo vai se somando à nossa holomemória, né? Não necessariamente explícita, né? Relembrada, mas alguns sim, né? Claro. Mas, enfim, isso tudo vai construindo esse processo de rejeição para alguns, para muitos, né? Enfim, é algo para a gente realmente pensar, porque onde a fumaça tem fogo, não é verdade? Agora, Juliana, aqui na pensinologia, na quarta linha, você poderia relacionar a flexibilidade autopensênica com o tema do verbete? Sim, a pessoa dá essa abertura, né, para ver o que tem de positivo e começar a tirar essa negatividade com relação ao continente, devido à falta de conhecimento. Então, se você começa a conhecer melhor o continente, a história, o que se passou, você vai derrubar esses mitos, você vai abrir sua cabeça para novas ideias e ter uma flexibilidade maior com relação ao assunto. Agora, na fatologia, na página 1, quarta linha, comente, por favor, a respeito de as pesquisas arqueológicas e antropológicas sobre a origem das civilizações humanas no continente africano. Sim, aqui, por exemplo, tem as pesquisas que ocorreram no Quênia, especialmente conhecidas, as que foram feitas pelo Louis Leakey, no Quênia, onde foram encontrados os fósseis mais antigos dos seres humanos. Há também na África do Sul uma coleção muito grande, uma descoberta fantástica de fósseis, e atualmente foi fundado um museu na África do Sul que tem a maior coleção de fósseis humanos do planeta. Então, isso está na África. Então, a pesquisa com relação à origem do homem, eu penso que tem início na África, e isso é um indício muito forte. E também na fatologia, agora na terceira linha de baixo para cima. Gostaria que discorresse sobre o estudo fitológico da lignina. Sim, eu comecei a fazer algum estudo em Moçambique com relação aos trabalhos de energia, né, trabalho de EV e exteriorização de energias em meio a uma mata que ficava próximo do local que eu morava.
E eu penso que há uma diferença entre a fitoenergia da África e a fitoenergia, por exemplo, daqui de Foz do Iguaçu, que eu também fiz alguns experimentos aqui. Então, o que eu percebi foi que a energia, a fitoenergia daquele local que eu me encontrava, em Moçambique, era muito mais densa do que a energia aqui em Foz do Iguaçu, que é onde fiz a minha comparação. Mas eu penso que aí é um mundo muito amplo para ser estudado em relação à energia, à fitoenergia do continente africano, que eu percebi que há uma grande diferença aqui com Foz, onde eu fiz meu experimento. Mas eu teria que fazer mais experiências em outros locais para ver que diferença é essa, como que isso funciona. Por exemplo, com a floresta amazônica, né? Tem muitas diferenças, né, entre esse tipo de energia, dependendo da vegetação, do tipo de floresta. Floresta amazônica mesmo, comparada com a floresta... Com florestas a Mata tropicais, Atlântica, né? Que é daqui, Exato, do Rio de Janeiro, enfim, dessa região do Brasil, do porque Sudeste. O que eu percebi com a energia em Moçambique é que, por exemplo, eu saía como se eu tivesse carregado minhas baterias, como se eu tivesse com mais energia, e aquilo facilitou muito mais a ectoplasmia. Quando eu fiz a experiência aqui em Foz, nessa mata que tem aqui no CAEC, eu me senti renovada, como se eu tivesse feito uma desassimilação profunda. É diferente. Eu não tive a ectoplasmia que eu tive lá. Por isso que eu penso que tem que ser feito mais experiências nesse sentido. Agora, Juliana, na fatologia também, agora na página 2, primeira linha, você poderia falar acerca de a ideia preconcebida de haver somente assediadores e não amparadores no continente africano? Sim, é que quando se fala em África, pensa que só tem assediador, que todo mundo é sediado. E lá realmente tem muitos fatos que a gente pode comprovar que há muito assédio, a questão de conflitos armados, de guerras, muito racismo, entre os negros principalmente, e muitos ditadores, mas é também amparo. Quando eu estou lá, eu percebo o amparo, eu percebo que há também consciências amparadoras que estão ajudando o continente. Então, essa é uma ideia pré-concebida de que lá é tudo ruim, até na questão extrafísica. A gente não sabe se tem uma comunex evoluída lá, né? Certo. Agora, eu quero só fazer uma correção, que eu falei uma bobagem. Sim. Estava correta aqui a mega-análise, que você até colocou, né, Juliana? O que eu coloquei? Você colocou corretamente na interdisciplinologia, a afrinigrologia, que é justamente a afrinigra, de África Negra, o estudo da África Negra. Certo? Porque tem branco na África também, tem africano então branco tá também. Perfeito, está correta a palavra, correto, afrinigrologia. Tá. Me deu um branco assim, faz eu todo também não sentido. lembrava disso. Faz todo sentido, afrinigro de África Negra, né? Então, vamos lá, pessoal. Agora, Juliana, na parafatologia, página 2, quarta linha. Gostaria que você comentasse a respeito da paralencologia de amparadores africanos presentes no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CAEC. São dois, principalmente, não, acho que três. Bom, eu não tenho certeza, mas dois sim. Um é que é o Tuareg, uma consciência amparadora, que o professor Valdo chamou de Tuareg, e o outro é um inglês, um explorador inglês que chama Richard Burton, que teve muita relação com a África, ele que encontrou a foz do Nilo, aquela coisa toda, escreveu muitas coisas sobre a África. Então, são esses dois. Agora, não sei se tem mais algum outro. Tem o Albert Weitzer, mas eu não sei se esteve presente aqui também. Eu não tenho certeza. Não lembro. Eu não tenho certeza. Mas o que eu tenho certeza são esses dois, o Richard e o Tuareg. Tuareg várias vezes. Várias vezes, Ele é amparador aí de alguns grupos, né, algumas pessoas, e bem marcante a presença dele, né? Agora, na megapensenologia, Juliana, quais mitos foram derrubados nas suas pesquisas no continente africano? Primeiro, de que o povo negro só morria de fome. Claro, tem gente morrendo de fome lá, muita pobreza, mas que há também pessoas qualificadas, competentes,
que não só têm experiência de vida no continente africano, mas em outros continentes também, e são poliglotas. O africano, em geral, uma característica, eles são poliglotas, eles falam 2 ou 3 línguas, pelo menos, né? E é uma diferença com o nosso povo brasileiro, que fala basicamente o português, né? Poucas pessoas são poliglotas, né? E quando você fala poliglotas, em geral, por exemplo, na África do Sul, é algum dialeto e o inglês? Como é que é? Onde você mora, por exemplo? Sim, é o inglês, o afrikaner, que é a língua do africano branco, que é uma mistura de holandês com alemão, francês e outras línguas europeias. E tem os dialetos também. São 11 línguas oficiais na África do Sul. E alguns negros falam o Zulu, o Xhosa, porque as línguas são muito parecidas, então eles acabam entendendo a língua do outro. É relativamente fácil para eles aprender outro dialeto. Que bom, né? Bom isso. Vamos lá. Agora, na parafatologia, página 2, terceira linha. Você já comentou um pouco, é sobre as práticas energéticas junto à natureza africana. E também ele retoma aquela pergunta do estudo fitológico da lignina. Pergunta se você tem alguma experiência nesses pontos. Vê o que você pode aprofundar aí. Sim, como eu falei da fitoenergia, que eu fiz alguma pesquisa em Moçambique, comparei com uma experiência que eu fiz aqui no CAEC, uma das vezes que eu estive aqui. E também tem a questão da energia que eu avaliei, que predomina em cada local que eu morei. Então, por exemplo, na Mauritânia, aeroenergia, a questão da energia do vento, que é muito forte. Você está no local que não tem paisagem, não tem árvore, é basicamente o vento. Você tem água, mas a água está a 20 metros de profundidade, então o que predomina, que eu observei lá, a aeroenergia. Mas em alguns locais na África do Sul, principalmente na região do Cabo, tem muita questão da geoenergia com a aeroenergia e a hidroenergia associados, já uma mistura das energias. Então, fiz uma experiência nesse sentido. Onde eu morei no Mali, predominava a fitoenergia. E Moçambique também foi a fitoenergia. Nos locais que eu estava, né? Não o país todo, claro que há variações nesse sentido, né? Não é generalizado. Agora, Juliana, você podia falar sobre, na taxologia, aqui na página 4, esses patrimônios da humanidade. Sim, por exemplo, os que eu citei aqui, eu citei para a pessoa ter interesse em pesquisar, mas há vários outros. Mas esses daqui foi o que eu tive contato. Esse na África do Sul eu tive a oportunidade de visitar, mas esse aqui na Etiópia não, que são as igrejas de Lalibela, que elas são construídas, um tipo de construção muito interessante, porque ela não é construída para cima, em cima do solo, ela é construída para baixo do solo. Então você olha para baixo e tem as igrejas construídas assim, para baixo, fundas. E é muito interessante. Tem como se fossem subsolos? Não, eles escavaram, é como se, eu não sei como foi construído, mas parece que foi escavado e as igrejas foram construídas dentro dessa escavação. E é muito bonito. Tem também as pirâmides do Egito, né, que são mais conhecidas, mas eu coloquei esses dois porque são menos falados, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. Né? Sterkfontein, que é onde tem é uma área enorme na África do Sul, de pesquisas arqueológicas que tem ossadas de humanoides. E lá tem um centro de pesquisa, tem as cavernas que você pode entrar e visitar, tem uma coleção de fósseis que você pode também ter contato, e também para você ver a energia do local. Né? Não é só a questão dos fósseis lá. E há várias fazendas, várias áreas rurais do lado dessa área, em Sterkfontein, que tem cavernas e você pode pedir autorização para entrar e visitar, né? Uma região muito interessante. Agora, você pode falar também sobre o item 7, a região dos lagos, dos grandes lagos africanos? Aqui eu citei por causa da separação do continente africano, né? Que ela está acontecendo, né? Há muitas pesquisas geológicas nesse sentido, que é uma área onde há vulcanismo, há terremotos.
E aqueles lagos são de origem vulcânica. E eu acho muito interessante, eu penso que ali há muita energia, principalmente geoenergia. E que talvez, eu não sei, eu penso, é uma coisa que eu tenho que estudar, a questão de atuação de serenões nessa região, por causa da geoenergia. Foi essa região que você se referiu mais no início da tertúlia ou não? Foi. É essa região. Essa região, é. E quando você coloca a região de separação do continente africano, é o quê? Porque é o quê? Qual é a característica geológica que configura essa separação? É porque ali tem plumas, é como se fossem redes convectivas de temperatura e pressão, que o magma se movimenta em sentido convectivo e aquilo ali vai possibilitando a separação do continente. Claro, milimetricamente a gente não percebe. Eu não sei há quantos milhões de anos isso vai ocorrer definitivamente a separação, mas vai ser criado ali onde tem o chifre da África, naquela região, vai ser toda separada, vai virar, não sei, imagino que vai ser uma ilha naquela parte, vai reconfigurar toda a geografia, o traçado físico da África. Então, daqui a milhões de anos, a África vai ter outro contorno. É muito interessante. E aquela região ali, ela tem muitos conflitos armados. Então, por isso que eu penso que ali tem um movimento de Heurbex. Como se estivessem brigando pela região em si. Onde vai ter essa... Mas é muita geoenergia, porque esse rifteamento, ele começa lá no chifre da África e vai até o Lago Malawi, pegando um pedaço de Moçambique, do norte de Moçambique. Então, uma área extensa, é muito grande. E naquela região de fronteira com o Congo, dos países ali, o Burundi, e aquela região ali há muito conflito difícil, armado. Nossa. E a floresta ali já está sendo devastada porque as pessoas usam para agricultura, para assentamentos irregulares. Então, assim, eu penso que ali há um movimento de Heurbex bem interessante. Uma boa área de pesquisa. E tem muita energia. E eu penso que muita geoenergia mexe com as consins. Né? Acho que, eu não sei, de forma negativa ou positiva, não sei. É uma coisa assim que eu tenho interesse em pesquisar mais. Eu já estive nessa região, perto do Lago Vitória, mas, assim, é muita coisa ali para estudar. Qual é a cidade mais importante, assim, mais fácil de se chegar nessa região? Não, você pode, por exemplo, quando eu fui para a Tanzânia, eu passei por Nairobi. De Nairobi eu fui até Dar es Salaam, que é a capital da Tanzânia, e de lá eu peguei um avião pequeno até Mwanza, que é o portal para o Serengeti. E de lá eu segui para uma mina de ouro, que fica próximo do Lago Vitória. Mas aí eu penso que seja uma dessas duas cidades, a Dar es Salaam, capital da Tanzânia, ou Nairobi, no Quênia. Mas para quem for fazer um safari, por exemplo, no Quênia ou na Tanzânia, visitar o Serengeti, eu acho uma oportunidade incrível. E eu ainda não fui, mas eu tenho vontade de retornar, ir até o Serengeti, porque é onde tem a savana africana, onde ocorre a migração dos animais em junho, a grande migração, junho é que eles falam, para ver a questão energética, porque quando eu fui para lá, eu fiquei somente uma semana, fui a trabalho e não pesquisei muito. Juliana, esses conflitos armados, eles são baseados normalmente nas minerais, briga para os minerais, né? Sim, atrás disso tem todas aquelas empresas europeus, americanos, que está de alguma forma apoiando aquela coisa, ela está ganhando com aquela coisa, né? Exato. E no Congo teve a questão muito forte dos diamantes de conflito, né? E especialmente nessa região dos lagos há muita mineração. E a corrupção de governos, né? Exato. De oficiais, as pessoas envolvidas de processo. Então, realmente é uma bagunça que ainda a gente de primeiro mundo, as coisas estão aumentando, está participando, está criando até algum ponto. Exatamente. E recentemente teve a visita do presidente americano à África, e eu gostei muito do discurso dele, que ele falou para os ditadores sem falar para eles, né? Ele falou assim: eu me acho um ótimo presidente, só que eu não posso me reeleger mais, porque muitos se acham muito bons e estão no poder a vida inteira, né? Por exemplo, o presidente do Zimbábue, Mugabe, ele não sai do poder, e ele já está programando deixar alguém da família continuar
na presidência do país. Então, esse é um problema. Neste é interessante, né? Porque recentemente na Nigéria, que é o país com a população maior da África, né? Elas tiveram uma transição de poder na forma mais democrática na última eleição, foi esse ano. Então, foi a gente espera que nesse dia houve mudança em termos de comportamento. Eu também li que, eu acho que foi talvez na Namíbia, alguma coisa assim, tive um presidente que saiu também da forma mais democrática. Depois ele ganhou 5 milhões de dólares de alguma instituição, fundação, que foi um prêmio. Então, é um pouco absurdo, mas é interessante. Vamos ver se esse tipo de prêmio, sabe? Pois é. A comunidade internacional ou de alguma forma está apoiando, está envolvido, vai ajudar as pessoas lá de poder abrir mão de poder e deixar coisas transição melhor, né? Mas olha, é interessante porque época de eleição em país africano é sempre tenso, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Eu lembro que quando eu estava no Mali, e 2012 seria o ano de eleições. E eu vi que estava acontecendo aquele conflito todo no norte do país, a luta pelo deserto, os tuaregues lutando pela terra deles, eles matando os civis no deserto, aquela coisa toda, ninguém fazia nada. E eu ia para o trabalho ouvindo as notícias, eu falei assim, gente, esse negócio vai dar problema, e ano de eleição, vai estourar alguma coisa. E estourou o golpe de Estado em 2012. Então, assim, se você está num país africano e que está ocorrendo um processo de eleição, eu acho bom ficar alerta, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Se vai ter algum protesto violento, se vai acontecer alguma outra coisa. Então, quando fala, outro dia estava tendo eleições no Burundi. Então, já começa a anunciar, agora eleições no Burundi, vamos ver o que vai acontecer. Da Nigéria também teve uma influência, acho que dos Estados Unidos também, porque tem muito petróleo na Nigéria. Agora é a economia mais forte do continente, passou a África do Sul por conta passou. A África do Sul agora é segunda. Mas em termos de infraestrutura, eu penso que não dá para comparar com a Nigéria. Eu nunca estive na Nigéria, mas eu sei que não é, a infraestrutura não chega, não se compara à África do Sul. Agora, ele pergunta assim, existe diferença comportamental e ou mental somática entre uma consciência monoglota e poliglota com base nas suas experiências na África? Olha, com relação de mental soma na África, eu penso que ainda tem muito a ser desenvolvido. Mas eu acho que a polimatia de uma pessoa poliglota é maior do que de uma monoglota. Ela expande o campo de pesquisa dela. Acho que ela é muito mais universalista do que um monoglota. Mas na África ainda precisa muito de mental soma. Porque é interessante, né, Juliana, a gente pensar, você falou da incidência de dialetos, né? Mesmo sendo parecidos, por que não se unificam? Então, isso mostra um fechadismo, né? É questão do tribalismo, né? Exatamente. Então, não há um abertismo. É a defesa da cultura, que eles têm isso muito arraigados. Então, tem um paradoxo aí sério, né? Porque, por outro lado, exige que eles sejam poliglotas para poder, de algum modo, ter mais contato, né? Mas a coisa se mantém, né? A língua ali marcando os feudos, entre aspas, né? Agora, na parafatologia, na página 2, penúltima linha, você poderia aprofundar o item dinâmica parapsíquica sobre a África, realizada no SAEC? Sim, das duas vezes que eu vim aqui, as duas últimas vezes que eu vim aqui, já havia essa dinâmica parapsíquica e eu fui participar, porque me interessou, estou lá na África, eu quero ver como é que funciona. E é muito interessante, porque tem a dinâmica parapsíquica, tem os trabalhos de acoplamento, e no final é explicado sobre um país africano, que é selecionado na última dinâmica para ser apresentado na próxima.
Então, eu fui agora na última, foi falado sobre a Namíbia. Então, a pessoa pesquisa sobre a Namíbia e apresenta os aspectos culturais, políticos daquele país. Então, muito interessante para quem está aqui em Foz ou vem para cá, e acho interessante participar dessa dinâmica. É aos sábados, das 3 às 5. É bom. Tá ótimo. Vamos lá, então. Agora, Juliana, na fatologia, 7ª linha, da página 1. Considerando as condições políticas instáveis e o fanatismo religioso de alguns países africanos, quais os preparativos que o professor ou voluntário itinerante precisa fazer de forma a se precaver e evitar o excesso e evitar o receio de viajar para a África, impedindo a expansão da TARES no continente? Eu acho que daí é bom a pessoa fazer uma pesquisa anterior com relação àquele país, se precisa de visto. A maioria dos países africanos, o brasileiro precisa de visto. Que eu saiba, somente Marrocos e África do Sul, que o brasileiro não precisa de visto. Marrocos? Marrocos, é. Bom saber. É. E alguns países, é bom que você pegue um guia indicado por alguém que você conheça. Não chegue no aeroporto pegando um táxi. E já veja aonde você vai ficar com antecedência. Organize uma pessoa conhecida, indicada, para te pegar no aeroporto. Que isso é uma questão de segurança. O que mais? Ver se está tendo algum conflito armado, evitar visitar essas regiões de conflito armado para turismo. Por exemplo, se a pessoa tem interesse de conhecer o Timbuktu no Mali. Ultimamente eu sei que a situação não se estabilizou por lá. Então, como que a pessoa vai até lá, num local como esse? Será que não é melhor esperar ir numa outra época, quando tudo já estiver mais calmo? Né? Eu penso que é nesse sentido. Se a pessoa já puder ir com tudo já indicado, já ter alguém conhecido no país, eu acho que isso é um facilitador para a pessoa evitar acidentes de percurso. Juliana, você podia falar sobre o Timbuktu? O Timbuktu Aí tem o item 9 da sua taxologia, né? É a região onde teve a primeira universidade na África, onde tinham os astrônomos, onde se estudava a religião islâmica e onde tem as escritas islâmicas. E ainda há escribas em Timbuktu. Mas durante o golpe de Estado em 2012, muitos escritos foram destruídos. Eu não sei como está essa região agora, mas foi uma região de parada de comerciantes nos séculos 12, 13. Então foi um local assim de muito burburinho filosófico e comercial. É muito interessante. Recentemente eu li um artigo sobre aquela região, aquela biblioteca que elas tiveram lá, né? Exato. Com aquele conflito. Foi engraçado porque algumas pessoas escondiam os manuscritos, as coisas, tiraram elas de lá. Pessoas chegou, eu acho que foi mais pessoas fanáticos de, sabe, ISIS, alguma coisa assim, não lembro bem. Mas a maioria das manuscritos foi salvados. E só 1 ou 2 anos depois, eles apareciam em outro lugar, pessoas fez alguma coisa bom para guardar eles, e eles está, eu acho, deixando de volta ou dando de volta agora. Eu acho também alguma faculdade ou universidade na África do Sul está ou já fez uma biblioteca lá para guardar melhor, tipo de coisa assim. Tem alguma história? Eu acho que eles estavam escaneando os documentos. Que bom, que boa. Guardei, ainda está lá. Nossa, porque essas notícias que a gente vê desses conflitos armados, dessas guerras e guerrilhas, além de toda a problemática da matança, né, tem essa questão da destruição cultural, histórico-cultural. Realmente é lamentável. Mas isso é que eles querem, acabar com a identidade histórica do local para implementar a Sharia, né? Eles queriam implementar a Sharia, aquela lei terrível, né, islâmica. Agora, aqui na masculinologia, na penúltima linha, você poderia comentar sobre a inclusão das personalidades Alberto Vasconcelos da Costa e Silva e o Batuta? O Ibn Batuta.
Tanto esses dois, quanto os outros que eu citei ao longo do verbete, aqui também na Femininologia, eu fiz de propósito para fazer a vocação das pessoas. Né? Foram personalidades que tiveram uma atuação no continente africano. E esse brasileiro africanólogo, Alberto Vasconcelos da Costa Silva, ele mora no Rio de Janeiro, ele faz parte da Academia Brasileira de Letras, e ele escreveu vários livros referentes ao continente africano. Ele foi um diplomata em alguns países africanos, eu acho bem interessante isso. E o Ibn Battuta, que foi um viajante marroquino do século XI, XII. Eu trouxe até aqui uma breve biografia da vida dele, mas ele nasceu em 25/17 do ano 703, aqui não falo o mês, nasceu em Tanger, em Marrocos. Nasceu 25 de fevereiro de 1304, que é referente ao ano 17 de Rajab. Não sei o que é isso. E falecido em 1377. Então ele viajou à África e viajou também à Ásia, Indonésia, China, vários países. Ele escreveu várias histórias, vários registros das viagens dele. E uma das viagens que ele fez foi por Timbuktu, no Mali. E ele é contemporâneo a Marco Polo. Eu até cheguei a pesquisar as datas para ver se não poderiam ser a mesma personalidade, mas não batem. É personalidade interessante para estudar. A outra aqui da Femininologia, que é a exploradora suíça Isabelle Eberhard, que ela viajou pela Nigéria, e ela morreu bem jovem, aos 27 anos. Ela viajou em 1888 com o irmão dela, junto com a Legião Francesa, pela Argélia, e ela chegou a aprender o árabe. Ela tem aqui os livros que ela escreveu, todos em francês. A Argélia, Histórias Curtas sobre a Argélia, em 1905, e outros livros aqui. E tem uma Mary Kingsley, que ela foi voluntária durante a Guerra Anglo-Boer, e que ela chegou a morrer de febre tifoide. Ela voluntariou como enfermeira. Ela também fez outras viagens pela África e outros países não africanos. Então, assim, há pessoas que viajaram pela África, mulheres, que eu achei impressionante pela época e a idade. Né? A Eberhard, ela morreu com 27 anos. Então, era muito jovem. E tem também, eu citei aqui em outra parte do verbete, o Albert Schweitzer, que foi um médico alemão, que ele fez um trabalho muito interessante no Gabão também. São pessoas que colocaram a mão na massa na África, né? Por isso que eu quis citá-los também. Né? E aí cabe a pessoa interessada pesquisá-los. E há uma etíope mais recente, a Zemi Yenos, que ela tem um filho autista. E por ela não conseguir se comunicar com o filho, ela criou uma linguagem para os autistas e criou uma instituição em Addis Abeba, na Etiópia, para atender crianças autistas a se comunicarem. Então é muito interessante, é bom ver um vídeo que fala sobre isso na CNN, que conta como que ela criou essa linguagem. É muito interessante. Então você vê, africana, eu jamais imaginava que uma pessoa pudesse fazer isso, africana. Então era um preconceito que eu tinha em achar que eles não tinham capacidade de criar algo novo. E eu achei impressionante o que ela fez. Ela trabalha com crianças autistas, ensinando-as a se comunicarem. Bacana essa notícia, bacana, essa informação, muito interessante. Mas você tem razão, a gente acaba aliando e linkando a ideia de África, a ideia do continente, com misérias e tragédias, né? Mas tem outras muito coisas raramente também, com coisas mais positivas, né? O que é um erro, claro. Agora, Juliana, a gente tem uma pergunta na Feminologia, você já respondeu sobre as duas, você já falou, né? Sobre a Isabelle Eberhard e a Mary Kingsley. Mary Kingsley você falou também?
Eu falei da Iene e falei do Ibim Batuta. Então, pronto. É. Agora, na taxologia, ela pede para você ampliar os itens 7 e 10. 7 é dos Grandes Lagos, você já comentou. Sim. Mas os 10 é sobre os tuaregs. O item 10, eu não lembro que pesquisa eu estava fazendo com relação aos tuaregs, e apareceu a imagem dessa rainha aqui. Deixa eu mostrar. Ela é bem bonita. A Tin Hinan, eu acho que é assim que fala. Ela é a rainha do Hogar. Então, foram feitas escavações na década de 20, que foi encontrado uma tumba que foi... que pensa que foi feito para ela. Então, quem descobriu essa tumba foi o Byron Khan de Porok, não sei quem fala esse nome. Ele descobriu essa... Deixa eu mostrar aqui, não sei se dá para ver aqui embaixo. Essa tumba, que essa rainha, ela que foi a predecessora do povo tuareg. Então, se atribui a ela toda a cultura, o modo dos tuaregs. Né, que eu achei interessante por conta da Consex Tuareg, por isso que eu pesquisei essa rainha. Né, agora, se a pessoa quiser se aprofundar, acho que tem livro falando sobre isso, sobre essa escavação e tudo mais. Eu até tinha interesse em visitar, mas é uma região também que é meio complicada de chegar até lá. Juliana, parabéns pelo verbete. Aqui na página 1, em fatologia, você fala o interesse pessoal pela África. Eu queria saber mais assim, qual o interesse, no caso, você antes de ir para lá, do serviço, tu optou e tal, como é que foi? Antes de ir à África, eu não tinha interesse nenhum pela África. Eu comecei a ter interesse quando eu fui para o Mali, que eu comecei a estudar o povo do Mali, a história do país, e isso foi crescendo, foram aumentando. E esses itens que eu coloquei na taxologia foram itens que foram chamando minha atenção. E que eu quis colocar para a pessoa também, se ela tem interesse em começar, é um ponto de partida. A pessoa pode começar por aqui. Então, há vários outros pontos históricos e culturais que a pessoa também pode estar buscando aí. O que me chamou a atenção, que você, ali na página 1 também, na ortopensatologia, você fala da África esteve sempre no sangue dos intermissivistas. Poderia ampliar um pouco mais essa questão? Esse daqui eu peguei do léxico, é do WV. Mas eu acho que aí a pensata foi construída, eu não sei, eu interpreto dessa maneira, com relação à origem do homem. A origem da humanidade estar associada ao continente africano. Então, quer dizer, de certa forma, todos temos o pé na África, né? Até porque ele segue, né, que a tendência evolutiva é o retorno às origens, né, das autoexperimentações. Não, só para concluir, assim, é que eu, em 2012, eu estive na África do Sul. Mas, assim, a minha casuística, né, eu nunca tive interesse nenhum pela África nessa vida, assim, antes de viajar para lá. Eu fui porque eu participava de um grupo de biodança e a cada 2 anos eles fazem uma viagem internacional. E fui, né? Porque o grupo eu conhecia e tal. Para minha surpresa, nós ficamos 20 e poucos dias lá. A gente andou por vários lugares. Eu tive uma afinidade tão intensa lá com o povo de lá, porque nós íamos nos locais onde o turista não vai, sabe? Então a gente esteve lá. Então eu tive um contato grande. Embora o meu inglês, assim, claro, lá o inglês eu senti a diferença bem grande, né? Porque do inglês nosso aqui. E mesmo com a dificuldade, eu consegui me comunicar muito bem com o povo de lá, sabe? Eu tive muita afinidade. E eu trouxe de lá, assim, várias recordações que hoje, se eu quiser voltar para lá, com um grupo que tem lá, eu tenho toda a possibilidade de estar lá. Só que nesse meio tempo aconteceram coisas aqui no Brasil que eu acabei não retornando, talvez não fosse o momento certo, né? Mas, enfim, é o país, assim, que quando eu lembro, assim, me vêm as imagens, assim,
mas das consciências de lá, sabe? A questão toda de como que eles vivem, aquela questão de, embora com todo o sofrimento deles, eles mantêm aquele sorriso no rosto. Isso me chamou muito a atenção, né? Aquele pessoal lá, ele é bem sofrido. Nas colônias, a gente esteve fazendo parte lá, conhecemos vários lugares assim, né? E isso me chamou muito para essa questão. Então, quando tu falou isso aqui, eu fiquei avaliando, né? Até que ponto a gente está, né? Porque está envolvido ou não, né? Mas é o retorno, né? As origens, como o Valdo falava aqui para a gente, né? Mas, assim, eu queria ver de ti se tem mais alguma coisa para falar, né? Que esse retorno, assim, para lá das origens, alguma coisa, assim, porque a Kátia Aracaque, né? Eles estão lá, inclusive, né? Trabalhando lá, e ela me falou assim dos pré-requisitos, né, para o intermissivista que quisesse hoje, né, acompanhar o grupo e tal, que eles estão, né, fazendo um trabalho lá. E um deles seria ser docente da Conscienciologia, né? E eu chegando aqui, hoje eu estou concluído, já concluí o curso da docência, né? Mas foi uma coisa assim que foi uma sequência, né, de fatos, né? Então, se tu pudesse ampliar um pouquinho mais, falar alguma coisa. Eu desconheço o que eles estão fazendo lá, né? Mas se esse é um pré-requisito do grupo deles, mas eu estou lá independente disso, né? E eu estou fazendo minha vida lá. Já estou na África há 5 anos, não só na África do Sul, já estive em outros países, mas eu também. A docência é algo que eu preciso fazer. É isso que falta para mim agora, porque já comecei a TENEPS, tenho estudado a Conscienciologia e vamos ver. Não tenho planejamento assim nenhum a curto prazo. Agora é organizar minha vida por lá. Tá bem, muito obrigada. Hein? Nada. Agora, Terezinha, só para clarear, não sei se você já percebeu, essa sessão ortopensatologia, que entrou nos verbetes, né, ela é uma sessão relativamente recente, claro, foi depois que foi publicada o léxico de ortopensatas, do professor Valdo. Então, sempre que tem essa sessão, significa que é uma ortopensata dele. E aí, no final, tem a bibliografia com a página de onde ela foi retirada. Tá bom? É semelhante à megapensenologia, né? Mas a megapensenologia é mais aberta. A megapensenologia a gente pode inventar e criar, né? As ortopensatas não. A ideia é... Tanto que fica sempre entre aspas, porque é sempre uma citação dele, tá? Então é isso. Agora, Juliana, na fatologia, na 4ª linha, sobre as pesquisas arqueológicas e antropológicas sobre a origem das civilizações humanas no continente africano. Você pode comentar em relação à sua vivência atual, como é que você vê essa questão? Você já comentou um pouco, né? Eu comentei, mas eu não trabalho com arqueologia, mas eu tenho interesse nas pesquisas, eu acompanho os trabalhos da Fundação Leakey, que foi fundada pelo Louis Leakey, que teve trabalhos de escavação no Quênia, no Vale do Olduvai, e é bem interessante que foram encontrados os fósseis mais antigos de hominídeos, mas há também uma grande coleção que foi encontrada na África do Sul, e isso remete às origens do hominídeo, né, no planeta Terra. Mas eu não trabalho com arqueologia. Não, é claro, é diferente. Agora, aquela teoria da Pangeia, que você faz alguma correlação com esses ambientes que você... Há outro continente, supercontinente, né, que são os crátons, né, que são os protocontinentes, que é o início da formação de um continente, são as áreas cratônicas. Então, tem, por exemplo, no Brasil, o Cráton São Francisco. Agora tem um cráton que chama Valbara, que é o Cráton Val, na África do Sul, com o Pilbara, na Austrália. Que essa é uma coisa que eu tenho que começar a pesquisar, porque é ali que eu penso que é o início do continente africano. A junção desses 2 crátons. Onde é o outro? Na Austrália? Na Austrália. Então, se a pessoa pesquisar rapidamente, ela vai encontrar Valbara, Cráton Valbara, que é o Cráton Val na África, que hoje está na África do Sul, e o Pilbara, que está no
noroeste da Austrália. O que significa Craton, no caso? São protocontinentes, é a origem de um continente. Então, seria o início geológico de um continente, que são as áreas mais antigas do planeta. Boa linha de pesquisa, né? Sim, porque antes da gente pisar aqui, teve que ser criado o solo, né? Para a gente poder pisar, construir tudo que a gente tem, né? É a origem de tudo, né? É muito interessante a gente ler sobre qualquer desses assuntos e fazer o point, o link com a teoria, com o paradigma consciencial, né? Estava lendo outro dia rapidamente um texto sobre essa questão da evolução, né? Do hominídeo, Homo sapiens, enfim. E aí eles abordam em algum momento aquela questão e fica aquela interrogação feita pelos cientistas das ciências convencionais e, claro, a interrogação também pelo paradigma conscienciológico, né? Daquele salto que teve, da revolução cognitiva, que eles chamam, enfim, que houve alguma modificação muito relevante no cérebro, na espécie em si. Eles deduzem que foi algum aporte, não falo aporte, mas alguma modificação séria em termos de genética humana. E aí, claro, que a gente nos remete diretamente à hipótese da genética dos serenões, né? Chegando aqui, fazendo aporte para melhorar o nosso cérebro. Então, dá uma coceirinha, assim, uma vontade de mergulhar nessa pesquisa, mas claro, para isso tem que ter um conhecimento enorme, não me cabe isso, de biologia, enfim, de anatomia humana, parafisiologia, enfim, mas é muito bacana. A mesma coisa acontece quando você fala dessa questão da geologia, né? A gente começa a pensar nesse movimento dos continentes, no movimento geológico. Eu também fiquei curiosíssima lendo uma vez sobre a questão da geologia daquela região da Grécia, né? Da pesquisa que aqueles cientistas fizeram para concluir sobre os gases do oráculo de Delfos e como que eles chegaram naquilo, enfim. Aí você vê o papel forte do registro geológico. Mas né? é a questão da energia mesmo, do uso da geoenergia que já se tinha naquela época, né? São as fumarolas, né? Mas também, sim, com certeza, mas assim, a maneira como eles chegaram e concluíram que realmente ali tinha a emanação de gases, foi toda uma pesquisa a partir de uma constatação geológica. Então é muito bacana, assim, uma coisa física constituidora do planeta, né? Puxando o fio da meada de uma condição histórica super específica e sutil e importante para a gente, né? Porque imagina, a civilização grega, aquilo ali tinha um papel muito sério, teve um papel muito sério na nossa civilização em geral. Né? Mas e agora, como será que o Serenão usa essa geoenergia? Isso é uma coisa que eu tenho interesse. Agora, Juliana, vamos lá. Na sinergismologia, na página 2, terceira linha, você poderia comentar o sinergismo descrenciológico, autopesquisa, heteropesquisa? Sim, para a pessoa pesquisar sem preconceitos, ficar de mente aberta, usar as autopesquisas. No meu caso, eu peguei as minhas autopesquisas e elas foram se expandindo para outras pesquisas dentro da área da da conscienciologia associada à África, associada também à minha área de geologia, ao início do princípio das coisas, não só da humanidade, mas do planeta. Né? Como será que são outros planetas? Como que eles se formam? Será que tem algum outro planeta ou outros planetas se formando ao modo do planeta Terra? Será que outros planetas não têm terremoto? Por que não tem terremoto? Que tem terremoto ainda? Será que o nível de consciência das consciências ainda precisam ter esse tipo de evento natural permeando o dia a dia delas para que haja alguma mudança consciencial? Eu acho interessante isso. Eu acho que tem alguma relação. Né? E quando tem algum evento, alguma catástrofe natural, todo mundo se une para se ajudar? Será que a gente precisa aprender a ajudar dessa maneira uns aos outros?
Uma coisa interessante. No fundo tudo tem um motivo, né? É. Agora, você já leu aquelas pesquisas sobre os vulcões, né? Tem uns pesquisadores daqui, é o Júlio Royer, teve até um artigo que eles publicaram naquele congresso internacional de projeciologia e conscienciologia que ocorreu em Barcelona, se eu não me engano, ali naquele congresso eles falaram sobre isso, sobre o efeito a questão dos vulcões, das placas tectônicas. E não sei se você já leu esse material. Não, ainda não. Mas é interessante, dialoga bem com a sua profissão, né? Com as suas pesquisas aí geológicas, né? Que aparentemente parece que não tem nada a ver com geologia, né? Mas tem também o Júlio escreveu um verbete sobre procurar, isso. Não lembro o título do verbete dele, mas dialoga com esse tema. Né? E assim, dá oportunidade dos serenões atuando aí diante dessa energia, né? Dessa geoenergia. Na ocasião desses eventos naturais. Naturais entre aspas. A gente não sabe até que ponto. Então é isso. Alguém quer falar? Você quer perguntar? Queria te perguntar na página 1 de Fatologia, duas perguntas. De cima para baixo, a quarta linha, o estudo das origens autoexperimentológicas. Aqui eu também me remeti à questão do princípio do começo da humanidade, né? Como que a gente vem evoluindo como raça humana desde a África para a gente chegar até aqui, como que isso ocorreu? Nesse sentido. Nesse sentido. E na fatologia mesmo, a terceira linha de baixo para cima, as raízes culturais e sociais possibilitando reciclagem conscienciais. Sim, por exemplo, há ainda a cultura de se pagar o dote. Há culturas ainda de iniciações, né? Até que ponto isso também não precisa ser reciclado, né? Há muito idiotismo cultural, hábitos sociais, né, que precisam ser reciclados na África. Tem coisas muito fortes, muito pesadas. A questão de se reunir as meninas em determinada idade, quando elas começam, né, a virar mulheres. Tem infibulação na África, em muitos países. Então tem né? muitos assim ritos sociais negativos, idiotas, que precisam ser reciclados lá. É muita coisa. Eu me lembro que na época eu fazia pesquisa no Holociclo com o professor Valdo, e eu não sei qual foi o verbete, eu não vou me recordar, mas enfim, eu acabei mergulhando nessa pesquisa, no caso sobre a infibologia, né? E, nossa, mas são muitos os países, muitos, os números são absurdos, e assim, presentes, né, no momento, nos dias atuais. Então, tem todo um movimento, né, tem pessoas envolvidas nisso, mulheres envolvidas na reciclagem, na modificação desse problema. Mas ainda é muito, muito comum, né? Agora, Juliana, aqui tem um e-mail de um teletertuliano. Primeiro ele agradece, obrigada pelo verbete, muito bom, esclarecedor. Aí ele tem duas perguntas. A primeira, tem várias perguntas. A primeira é na Fatologia, página 1, sexta linha. Você poderia esclarecer sobre a alforria quanto à escravidão cultural? É a libertação desses idiotismos culturais que eu estava falando, que eu penso que só vai vir com a reciclagem, quando tiver uma revolução consciencial na África. A pessoa que se liberta desses mitos culturais, desses ritos seculares. E a gente estava comentando mais cedo, né, anteriormente, sobre a própria dificuldade que a maioria de nós tem de lidar com o assunto África, de encarar a situação, né, o assunto em si, já de ter preconceito, de não querer se envolver. Exato, E é claro que essa alforria passa primeiro por isso, né, Juliana? Claro, de quem está lá ainda, quem ressoma ali, mas também de quem já passou por lá e que já tem oportunidade
De ajudar em de outro ajudar nível, quem né? está um pouco melhor, talvez, né? E pensando nesse ciclo multiexistencial, Exato, na questão do menos pior, assistir o mais pior, no sentido de não que a gente seja melhor que eles, mas de ter um pouco mais de recurso e de possibilidade de acessar mais cedo alguma informação. Exato. No caso da conscienciologia, né? Então, essa escravidão cultural tem que começar primeiro com a gente mesmo. Não é fácil, mas tem que começar, né? Aproveitando, então, ali você continua com a questão, na última linha ali dessa fotologia, a resistência em assumir os saldos e débitos evolutivos. Foi isso que a gente já falou anteriormente, que eu comentei com o pessoal aqui da CCCI. Quando eu falo em África, o pessoal já não quer saber muito sobre o assunto, né? Se a pessoa começar a fazer pesquisas, por isso que eu coloquei alguns itens na taxologia, para a pessoa ter algum interesse, tirar essa negatividade com relação ao continente, né, e passar a conhecer melhor a realidade de lá, o que aconteceu, o que acontece, né? Fala sobre a questão da escravidão, ali o teu primeiro item da taxologia. Sim, aqui a questão da escravidão, não só a que foi feita pelo europeu, mas também a que já existia e que foi praticada na África muito antes dos europeus chegarem, né? Que havia os árabes, eles escravizavam os negros entre eles próprios. Então começou com eles mesmo. É uma coisa muito antiga, Tudo bem, então, Fernanda? E Terezinha quer perguntar? Ali na ciclologia, página 2, poderia expandir o ciclo de desconstrução de retroideias? Essa desconstrução desses mitos negativos através das pesquisas. Para a pessoa começar a ter uma outra visão do continente africano. Agora, Juliana, na taxologia, página 4. Você poderia explanar um pouco mais sobre a música do Saara? Aí ele prossegue: eu tenho interesse em musicologia. Podemos, por exemplo, categorizar 2 tipos musicais africanos: o do norte, onde a voz é soberana, e o do sul, música geralmente mais polifônica. Tem grande vitalidade e força rítmica. A escolha pela música do Saara teria relação com alguma característica musical do tipo musical do norte? E você poderia exemplificar alguma música homeostática do Saara? Ele escreveu o verbete, se eu não estou enganada, me parece que é o Teletertuliano. Esse Teletertuliano foi quem escreveu o verbete Música Infantil Baratrosférica, pelo menos é um homônimo dele, não tenho certeza, mas pelo interesse no tema, deve ser, né? Tecnicamente, falando de música, eu não sei te dizer. Mas, por exemplo, quando eu estive na Mauritânia, uma vez eu ouvi a música que o pessoal ouvia dentro do carro, em Hassani, que é uma variedade do árabe, um dialeto que eles falam, que é mais suave. E eu achei linda a música. E eu pedindo, me passa essa música. E eles não, até que eu achei um CD com músicas da Mauritânia no iTunes. E baixei. Eu sou suspeita, porque eu acho linda, eu vejo toda a energia modificar. Eu acho linda. Então eu sou suspeita. Aí um dia na televisão eu assisti um documentário sobre a música na Argélia. Até eu estou citando aqui, o Arreliu de Gurara, que é um patrimônio cultural. E eles usam essa música, eles ficam em transe, e somente os homens tocam. Mas eu não sei explicar como é a música, eu só sei que eu gostei da música, porque eles tocam os instrumentos e eles cantam. Então eu achei assim muito interessante a música, por isso que eu coloquei aqui. Porque se a pessoa tiver a oportunidade de acessar, tem um documentário também, acho que é na CNN, sobre esse Arreliu de Gurara. É muito interessante. Esse aqui, Dulce. Mas está em algum lugar do verbete? Tá aqui nesse item mesmo. Ó. Qual é o item? É o item 3. No próprio item música do Saara. Eles cultivam a herança, eles passam entre as gerações.
Mas a música é muito bonita, não sei. Mas é essa música, Juliana, que levava ao transe, mostra eles levando ao transe. Você vê que eles entram em transe nessa daqui, ó. Fica a dica aí, então, para o nosso teletertuliano, já que ele é pesquisador de música, né? Tecnicamente eu não sei dizer, mas energeticamente tem muita energia. Já que ele escreveu o verbete música, se é ele, baratrosférica infantil, quem sabe aí uma outra abordagem, né? A gente aguarda aí novos verbetes seus. Juliana, essa música é a mesma que você ouviu no rádio, é isso? No carro? Na Mauritânia, a pessoa tinha um USB com as músicas, só que os cantores, as bandas que eles me passaram, eu não achei no iTunes, eu achei uma coletânea de músicas da Mauritânia. Mas são essas que você citou agora? Não, essa daqui é outra, essa daqui é da Argélia. E essa Essa eu não procurei para comprar, não. Essa aqui tem um documentário na CNN. Não, mas essa que você ouviu no carro? É da Mauritânia. Da Mauritânia? É em Hassani, que é uma variedade do árabe, um dialeto. Hassani? Hassani, é. Obrigado. Nada. Tânia, quer falar? Estava procurando mais questões. Então, depois eu volto. Na fatologia, na página 1, na terceira linha de baixo, no meio da terceira linha, de baixo para cima. O estudo fitológico da lignina. Por que você botou isso aí? Eu coloquei porque eu fiz algumas experiências em Moçambique, numa mata perto que eu morava, e depois eu fiz comparações com as experiências que eu fiz junto à mata que tem aqui no CAEC, para ver a diferença entre as fitoenergias. E o que eu percebi foi que a fitoenergia de Moçambique, do local que eu estava, é uma energia mais densa, é como se tivesse me carregado de energia, e isso facilitou a ectoplasmia. E isso eu não percebi na experiência que eu fiz aqui no CAEC. Eu me senti revigorada, como se eu tivesse sido desassimilada, como se eu tivesse me limpado. Aqui? Aqui, eu senti isso aqui. Só que é uma pesquisa que tem que ser expandida, eu não continuei a pesquisa. Então, quando você fala mais densa, ela é mais forte. Mais forte. Mais forte, Lá era mais forte. E aqui mais... Eu não posso dizer que é fraca, mas é diferente. Aqui é como se eu tivesse me revitalizado, e lá não, é como se eu tivesse me enchido de energia. É interessante. Eu achei interessante. Eu sou uma velha química, né? Então, eu vi aquele lignina, me chamou a atenção. Eu digo, por que será? Então, você é capaz você é uma sensitiva, né, para isso? Sim. Você acha que é? Sim, penso que sim. Então tá, muito obrigada e parabéns pelo verbete. Obrigada. Juliana, desculpa. Na página 4, na exemplologia, você podia, vamos dizer assim, aprofundar um pouco mais e colocar mais alguns itens que você achar para fazer a diferença entre a inata e a adquirida? Você, é lógico, que você adquiriu, né? Eu fui adquirindo, Isso. E a pessoa que já tem inata, qual é, vamos dizer assim, o diferencial? O que faz ela ampliar? Aquele interesse inato que é natural dela. Você, por exemplo, como você teve interesse de pesquisar a China? Foi inato ou você adquiriu? Eu acho que foi mais inato. Então. No meu caso, foi inato. Por isso que eu estou perguntando para você. É o interesse natural da pessoa, por exemplo. Eu só comecei a me interessar pela África depois que eu fui morar lá. Não foi antes, não é algo que eu já nasci com aquele interesse. Você já deve ter nascido com esse interesse, então, pela China. Então, você adquiriu porque você foi morar lá, no teu caso. Começou a aumentar o meu interesse a partir do momento que eu fui morar lá, Porque eu achei bem interessante, né? Porque às vezes as pessoas têm, mas elas não pensam sobre isso, né? Não, é natural. Eu achei, para mim, pelo menos, deu repercussão nessa exemplologia. Bacana. Agora, aqui na ciclologia, na página 2, primeira linha, você poderia falar sobre o ciclo erudição humana, erudição paraperceptiva? Sim, a erudição humana que a pessoa ela estuda nos livros, ela adquire através
do estudo mesmo, historiológico, que foi escrito pelo homem. E a paraperceptiva é, por exemplo, no meu caso, da vivência do lugar, do que eu vou percebendo do Alupensene, das pessoas, das consciências daquele local. Que isso foi ampliando para mim. Agora, Juliana, você podia falar sobre a numerologia, em geral? Aqui eu quis adjetivar esses vários substantivos, adicionando a questão africana, a culturofilia africana, o cientificismo africano, o poliglotismo africano. Eu quis ressaltar esses os substantivos com o adjetivo africano. Ok. E também ele pergunta quais os maiores desafios que vocês acham para a divulgação do paradigma consciencial na África. Eu penso que são as próprias consciências. As próprias consciências. E eu penso que isso vai acontecendo aos poucos. Eu penso em revolução consciencial. Agora, como isso vai ser feito, eu penso que é com educação. Que a mudança da mentalidade, a quebra desses mitos seculares, esses idiotismos que existem ainda por lá, há muita coisa ainda. Agora, às vezes eu penso sobre isso, eu nem sei como, quando isso vai acontecer. Em termos de convivência assim, com as pessoas locais, você já teve oportunidade de conversar alguma coisa de conscienciologia com algum nativo? Em algum desses locais que você já morou, já foi? Olha, eu tive em Moçambique, que eu conversei com um rapaz, inclusive eu dei um livro para ele de conscienciologia, mas depois eu perdi o contato. Mas no geral não tem, eu nem converso. E esse rapaz, você chegou a explicar o que era? Não explicar assim abertamente, mas eu vi que ele tinha alguns conceitos e eu fui conversando sobre conscienciologia sem falar o que era conscienciologia. E entreguei o livro para ele, mas depois eu perdi o contato com ele. Agora, no dia a dia, não. Quando tem alguma abertura, é mais para falar sobre energia, só que daí eles levam para a questão das religiões africanas. Que eles têm, pelo menos as pessoas que eu conversei, eu senti um certo assim, tabu em conversar sobre isso. Não se fala muito assim. Há muita superstição ainda. Engraçado. A pergunta que ela trouxe: professora, você já conseguiu com seus conhecimentos conscienciológicos esclarecer alguns africanos? Como? Poderia explicar? Assim não vale, assim não vale. Mas eu não falo de conscienciologia. Eu não falo, ninguém sabe que eu faço TENEPS, ninguém nem sabe o que é isso. Não vou falar de serexologia, não vou falar de Emily, das coisas, não fico falando dessas coisas, né? Agora, porque a gente transpondo aqui para a realidade brasileira, né, com a questão do sincretismo religioso, você identificou alguma área assim de religião ou de algum rito, alguma coisa que dê alguma liga, algum ponto assim? Não. Muito ainda. É muito ritual. Assim, Johannesburgo tem várias áreas, assim, vários parques. Então é comum você ver no domingo, principalmente no domingo, eles se vestirem de branco e seguirem para esses locais onde tem muita mata para fazer rituais no meio da cidade. Eu já vi várias vezes. Ana, queria te perguntar, tu conhece a África do Norte? África do Norte? Se tu conheces. Os países da África do Norte? É. Eu conheço do Oeste. A Mauritânia já pega um pouco do Norte. Pega um pouquinho. Não, eu queria saber se pudesse falar alguma coisa assim em relação à energia. Não fui para Líbia, Egito, não. Não foste para lá. Não. Agora aqui na parafatologia, sobre a sinalética energética e parapsíquica pessoal aplicada à expansão das paraperceptibilidades. Como que eu faço? Deixa eu só
fazer a pergunta e você vai. Com toda a energia exuberante da África, como foi a sua experiência com a paraperceptibilidade? Foi meio assim, minha experiência, né? Minha experiência na época não esperava ter tanta repercussão, sentia muitas consciências, principalmente no começo mais energívoras, mas eu percebi mudanças na sinalética, principalmente zumbidos no ouvido, né? Mudavam os estalos, aquela coisa, mas eu ainda estou estudando essa questão da minha sinalética, ainda estou mapeando. Agora, aqui na taxologia, bom, você já falou sobre o item 4, a música do Saara, mas ela pede se você pode comentar, pode aprofundar alguma coisa, não sei se você quer colocar mais algo. Deixa eu ver aqui alguma coisa. É 4 ou 3? É o 3 que é a música, né? É o item 3, isso. Página 4. Eu pesquisei e vi um documentário sobre o Arreliu, que é a música da Argélia, Ngurara, que é uma música emblemática da população Zenete durante as cerimônias. Essa região fica no sudoeste da Argélia, inclui centenas de pessoas que moram nos oásis, cerca de 50 mil, berberes, árabes e de origem sudanesa. E eles falam a língua berbere. E a música é tocada nas festividades religiosas e nas caravanas, que são celebrações seculares. Então foi exatamente isso que eles mostraram durante o documentário, que eles entram em transe, são homens que cantam, geralmente. É muito interessante. E o som é muito bonito. Agora, olha aqui, a gente teve um retorno aqui do nosso teletertuliano, ele disse sim que foi ele mesmo que escreveu o verbete, e olha que interessante, Juliana, ele diz inclusive que o orientador de doutorado dele era africano. Bacana, né? Uma aproximação aí. Agora, na fatologia, você, na 5ª linha, na página 1, a descolonização da África. A questão dentro do tema, você pode nos falar sobre a educação na África? Recentemente eu tive acesso foi publicado, né, as 10 melhores universidades da África. Né? Então, as 10 melhores estão na Nigéria, Quênia e África do Sul, com o maior número na África do Sul. Então, você veja que o processo de educação, eu vejo que tem muito africano que vai para a África do Sul para estudar. Eu conheci pessoas que fizeram a universidade na Nigéria, que é muito bem conceituada, principalmente quando eu estive no Mali. Muitos deles iam para a Nigéria para fazer o curso universitário, que tem um nível melhor. Mas ainda há muita carência em educação, principalmente nos outros países, né? Então, é algo que precisa ser bem desenvolvido na África. Agora, Juliana, você trabalhando lá, eu tenho essa curiosidade, como é essa condição de ser brasileira na África? Como é que é isso? Você percebe alguma diferenciação? Claro que tem, né? Tem que ter, né? Uma diferença? Tem alguma característica que você observa? Olha, eles gostam muito de brasileiro, principalmente o povo moçambicano e o angolano, né? Por conta das novelas. Mas não vejo assim, não. Eu procuro me interagir com todo mundo. Fui bem recebida nos países em que eu estive, não tive nenhum problema assim. Teve alguns ataques de xenofobia agora, esse ano, na África do Sul, mas foram entre os negros. Mas, assim, eu tomei cuidado onde que eu ia, vendo rumores, hoje vai ter um ataque não sei aonde, no shopping tal, então procurava evitar locais com muita gente. Mas, no geral, assim, não tive nenhum problema, assim, não. Acho que é tranquilo, assim, Acho que vai muito do respeito, né? E eles gostam muito que você se interesse pela cultura deles. E esse é um ponto importante, é um gancho,
penso que esse gancho ele é internacional. Você entrou em qualquer país pela cultura, você abre as portas. É verdade. E tem a questão da língua, né? Se você fala a língua deles, né? A língua também eu gostaria de perguntar, Juliana, na taxologia, assim, mais por curiosidade, né, pesquisa, o que fez você levantar esses 10 temas, assim, porque é muita coisa que tem de africanofilia, né? Se você colocou por ordem do que você vê de prioridade, ou que foi chamando tua atenção, porque tem umas coisas bem diferentes. Muitos deles me chamaram a atenção, mas aqui eu listei por ordem alfabética. Entendi. Principalmente o item 7, o 9, o 10, o 8, o 6, o 4, o 3, o 2, praticamente tudo que me interessou. São coisas que eu já tinha lido, estudado, chamaram atenção, todos. Então, e uma outra pergunta que eu tinha, só para finalizar, assim, porque eu também nunca tive a oportunidade de estar na África de modo geral, se você vê esse grupo de muitas etnias diferentes, grupos diferentes, ou você, por exemplo, aqui em Foz a gente tem 72 etnias, né, convivendo. Como é que é isso lá também? Lá um certo tipo, por exemplo, na África do Sul, há uma separação natural entre as etnias, assim. Entendi. Há muita ainda defesa da cultura do povo, entendeu? Há muito racismo entre eles, entre as diferentes etnias dentro dos povos negros, entre eles, sim. Página 3, por favor, a paradoxologia. Do paradoxo da verdade, mesmo amarga, ser preferível a doce ilusão. Lógico, além de você ampliar o paradoxo, depois queria, se você pudesse falar sobre o que é essa verdade amarga da África na tua análise. Dentro da minha pesquisa, eu coloquei esse item baseado no que eu venho estudando, principalmente com relação à personalidade consecutiva. Porque quando eu fiquei sabendo que a família da Emily era envolvida com o escravagismo, isso incomodou muito. Eu falei, não, mas eu vou estudar, eu tenho que resolver isso. E eu fui estudando, eu falei, não, eu vou escrever sobre isso, eu vou procurar entender, ver a relação dela, minha, com isso agora, nessa atual vida, e enfrentar. Então é melhor enfrentar agora, mesmo eu não gostando, do que deixar isso mais para frente. Então, melhor encarar as coisas e resolver isso de uma vez. Então, é preferível isso do que se iludir, ficar se auto-enganando. E a outra é na sindromologia, a primeira síndrome, a síndrome do colonizador. Olha, há várias pessoas que eu conheci na África trabalhando, que são de países mais desenvolvidos, países de primeiro mundo, que chegam na África assim, eu vou mudar a mentalidade das pessoas, nós pensamos melhor do que eles, nós fazemos melhor. E chega querendo mudar o modo de vida das pessoas. E as pessoas não são bobas, eles não são burros. E eles não se deixam dominar. Então, eles fingem que fazem de acordo com o que você pede, mas, afinal, eles fazem do jeito deles. E havia muita sabotagem dentro da empresa por conta disso. Porque não havia um respeito da cultura daquele povo. Já vinha querendo colonizar. Por isso que eu coloquei síndrome do colonizador. É a pessoa querendo já impor algo que ele acha que é melhor, sem conhecer como que o outro funciona, como que as coisas funcionam naquele lugar. E eu vi isso na prática, por isso que eu coloquei essa síndrome. E na mitologia, o primeiro mito, a submissão pessoal a mitos, seria no caso do povo africano? Essa submissão? Sim. E tem relação também com a questão cultural, dos idiotismos culturais deles. Da falta de autocrítica, de discernimento. E o que você acha assim que precisaria fazer para sair desse processo da educação? Educação. Então, no caso, a saída seria mais universidade, mais... Inclusive, há pesquisas na África do Sul que a educação das mulheres fez com que diminuísse os casamentos compulsórios, diminuísse os rituais que há entre elas, quando elas
viram adolescentes quando tem o primeiro ciclo menstrual. Então, esse é um índice positivo. E você percebeu já algum trabalho já feito para melhorar esse processo de educação na universidade? Tem algum movimento para aumentar o número da universidade? Alguma coisa? Porque aí, no caso, poderia ver que já seria, vamos dizer assim, o amparador trabalhando já, né, nessa condição para melhorar, né? Não, por exemplo, na África do Sul sempre teve educação, mesmo na época da apartheid. É um mito que se coloca lá, que não tinha educação, que somente branco tinha educação. Não é verdade. Por exemplo, como que o Mandela se formou na época da apartheid? Ele terminou o mestrado quando ele estava preso. Então, são mitos que são colocados para a gente e que a gente não pesquisa. E que quando a gente começa a conviver com as pessoas e aí estudar outras fontes, a gente começa a perceber que as coisas não são bem como são mostradas para a gente. Mas em termos de educação, eu acho que tem um acesso maior hoje, principalmente na África do Sul, para o povo negro. E você vê isso. Se você entrar numa universidade, você vai ver que há muito mais negros do que brancos. Então, houve uma inversão nesse sentido. Então, mas seria mais o branco que, vamos dizer assim, seria fazer o boicote com relação nesse sentido ou não? Ou o branco só queria colocar a educação que ele achava... Não, é porque antes o sistema para se qualificar, para entrar numa universidade, era diferente do que é hoje. Havia uma média que a pessoa tinha que atingir e havia uma lista onde eram divulgadas as pessoas que tinham condições de entrar na universidade. Porque na África do Sul, todo o ensino ele é privado, não há escolas do governo, não há universidades do governo. Certo. E mesmo assim, as pessoas hoje estudam mais, mas houve uma queda no ensino lá também, de modo geral. Eu gostaria de saber se você, nesses 5 anos vivendo na África, se você sofreu algum tipo de preconceito e se sofreu em qual país e se poderia dizer qual preconceito. Eu senti muito preconceito quando eu estive no Mali por ser mulher. Porque num país muçulmano, mulher não vale nada. A palavra de uma mulher não conta. Então, esse foi o preconceito que eu senti. E agora, na África do Sul, tem o preconceito por eu ser branca. Que há muito preconceito contra o branco agora na África do Sul. Então, é o preconceito racial e o preconceito de gênero. Agora, Juliana, aqui naquele item 8, reinos, não lembro de você ter comentado sobre esses reinos. Não, eu citei alguns aqui. Você poderia falar sobre eles? Ou sobre algum deles? Eu citei o do Mali, que foi dos maiores na história do continente africano. O Império de Gana, que foi predecessor ao do Mali, que foi mais ou menos na mesma região. Tem outro aqui. Esse Yorubá é de qual região? Sabe? Benin. Yorubá? Grupo Ibo. É daquela região do Benin. Unidade sociopolítica era aldeia. Entre os séculos 6 e 11. É bem antigo. Você sabe, uma coisa que eu não tinha parado para pensar, me ocorreu a partir de ler esse item, reinos. Essa questão das posturas monárquicas nossas. Eu, pelo menos, eu faço uma alusão direta à cultura mais recente, enfim. Mas não, né? Claro que não. Claro que não. Que começou na África. É lógico que vem de milênios e milênios e... Não, peraí, o Urubá não é só Benin. Então, puxa. Pois é. E se, por exemplo, eu falei daquela rainha dos Tuaregues. Há várias outras rainhas, imperadores. Se você lê a história, por exemplo, do Império do Mali, há uma sucessão de chefes, né, que são os reis. É incrível, é um derrubando o outro. Um quer mandar mais que o outro. Você fica até confusa na história. Entrou o chefe tal, o chefe Y, depois o Z, depois voltou o Y, que era filho do Z. É uma loucura. Juliana, aqui na página 2, a efeitologia poderia ampliar o efeito interassistencial das publicações das pesquisas sobre a África?
Sim, porque daí vai abrir, vai expandir a ideia das pessoas sobre o continente africano, porque ninguém fala da África. A minha curiosidade era assim, eu queria saber se tu já distribuíste alguns livros lá, assim, como é que foi o retorno? Eu distribuí alguns livros, mas o meu trabalho com relação a publicações tem a ver com a escrita de verbetes, que eu comecei a escrever quando eu estava no Mali, e também a questão de artigos que eu já escrevi enquanto eu estive lá. Mas todos publicados aqui, na Conscienciologia, não lá. É. Outra coisa, a segunda pergunta, dá para te falar sobre a frase enfática, por favor? Sim, eu penso que somente através das pesquisas é que esses mitos negativos, seculares, que foram perpetrados ao longo da história da África, é que a gente vai começar a conhecer a real história da África. Que há muitos mitos que eu penso que não são verdadeiros. Foram mitos que foram criados, colocados na cabeça das pessoas, eu não sei qual foi o motivo, quando isso começou, e que isso também vai expandir, principalmente para os intermissivistas, o interesse pelo continente e em querer ajudar a mudar o continente africano, fazer essa revolução consciencial. E junto com isso tem aquela problemática da própria apreensão da história, né? Não sei se você estava aqui na tertúlia de ontem, da professora Milena Mascarenhas. Justamente o verbete dela era sobre a questão da historicidade, né? Então, serexológica, né? E então ela colocou em algum momento, ela é especialista em história, ela colocou essa problemática, né, que a gente sabe da apreensão da história a partir de uma determinada ótica e que a gente até conversou aqui sobre a questão da versão dos fatos. Agora imagina de um continente com essas características peculiares como o continente africano, né, de diversidade e de condição perante o resto do planeta. Então, tudo fica mais difícil, né? A própria questão dos registros e a recuperação dessa memória. Você quer perguntar, Roseli? Não, eu gostaria de fazer um adendo, um esclarecimento aqui, em cima da pergunta que a Terezinha fez sobre distribuição de livros na África. Só para você ficar ciente de que o meu dicionário, o primeiro, ele está em 4 países na África. O primeiro, antes de eu distribuir o meu dicionário no Brasil, ele foi para a África. Ela levou para mim. E ela está levando mais. Pelo menos o dicionário já está na África, está Luiz. Tá ótimo. Ela não vai para a África, mas os livros dela vão. Muito bom. Juliana, na página 3, faz favor. A interaciologia. Como que você fez essa interação cosmograma, conscienciograma? Sim, vamos supor que você estuda um contexto histórico dentro da África e você estava envolvida com aquilo. No meu caso, estudei serexologia, estou envolvida naquele contexto. Como que eu uso essas informações para fazer uma reciclagem, para mudar minhas atitudes, meu temperamento? Foi nesse sentido que eu pensei nessa interação. Uma coisa com a outra. Sim. E no Crescendologia, também na página 3, aí o último crescendo reto-ideia, neo-ideia. Sim, as ideias que você tinha com relação a determinado assunto referente à África e as novas ideias que você tem agora, fazendo suas pesquisas, expandido de acordo com o paradigma consciencial. Então, no caso, seria o processo também da reciclagem, né? Reciclagem também. Na época, no teu caso, que você tinha aquela ideia, hoje você... Já tem outra, mas isso também pode ser aplicado para outras áreas também. Então, a importância, por isso que você colocou. Obrigada. Bem, Ana. Então, Juliana, a gente agradece muito a sua participação, a sua semana verbetográfica, não é isso? Aguardamos os próximos, que você aproveite bastante a sua estada na África para escrever mais verbetes e trazer mais pesquisas para nós aqui, que isso com certeza ajuda muito nessa interação e, claro, no desenvolvimento da nossa africanofilia, tá certo? Então, pessoal, muito obrigada a todos.
aos nossos teletertulianos também. E vamos aqui aos nossos... Hoje a gente não tem anúncios. Então, até a próxima tertúlia. Eu agradeço também a equipe aqui do Tertuliário. E é isso. Boa tarde a todos. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 22 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais e 28 perguntas online. Hoje, como nós não temos recados, eu gostaria de fazer um convite a vocês. Você já pensou em se tornar desperto nessa vida? Então aproveite e faça os cursos SCP-2, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, que é um curso que visa a auto-organização para a desperticidade, através da concretização das metas que você propôs para você mesmo no SCP-1. E o SCP-2 também ajuda muito no processo da reurbanização extrafísica e intrafísica também. O próximo SCP-2 que nós teremos vai ser em Campo Grande. Ele acontece do dia 14 a 16 de agosto e a EPICOM é a professora Adriana Lopes. O SCP-2 é aquele curso de imersão em hotel onde a gente tem 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos que são portais interdimensionais e a consciência consegue se perceber mais enquanto consciex, enquanto semiconsciex. Então aumenta a visão holobiográfica da pessoa, a visão multidimensional, ela entender a própria proexis também. Para os interessados no SCP-2 de Campo Grande, o telefone é 67 3324 1177. Em setembro, nós teremos SCP-2 em Porto Alegre, com EPICOM João Aurélio, de 11 a 13 de setembro. Em São Paulo, com EPICOM Felipe Mansur, também de 11 a 13. E no Rio de Janeiro, com EPICOM Amila Ascani, de 18 a 20 de setembro. Não perca a oportunidade. O próximo verbete de amanhã, Paratransitologia, especialidade Parapoliticologia. O verbetógrafo é o professor Luciano Melo. Agradecemos a presença de todos e tenham uma boa tarde.